A polícia nos acusa de terroristas. Atenção. Mas não somos outra coisa senão revolucionários contra a atual ditadura militar e o imperialismo norte-americano. Representando Lamarig, representante da Zumbi. Se tiver a sorte de estar nisso, nós tivemos que lutar pra chegar até. Oi gente, tudo bem? Bom, deixa eu começar primeiramente me apresentando e pedindo desculpas por não estar aí com vocês. Meu nome é Alan, eu sou ex-estudante de MEC Not 15. Eu sou, junto com o Luizão, que provavelmente está aí com vocês nessa reunião, membro fundador da Zumbi, a equipe que deu origem a Caiçaras, que eu também fui capitão, a Malala, do qual eu tô vestido hoje aqui, ó, vestido com a camiseta da Malala. Deu origem à Lamarig, que foi uma equipe surreal de boa, que deu origem a Marielle, aí no meio dessa pandemia, lutando para poder participar das coisas, lutando para poder tentar manter essa chama viva, e que hoje tá aí homenageando e representando ao Djonga. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência, do meu olhar para a nossa gincana, para a gincana que o Cotuca tem hoje, e para como ela se constituiu, de fato, da forma como a gente conhece. Trazendo um pouquinho do meu relato, eu sou aluno de MEC Not 15, certo? Em 2015, quando eu entrei, eu era um aluno que trabalhava e estudava. Eu era jovem aprendiz na época, e eu trabalhava durante o dia todo, e depois eu ia direto para o Cotuca para poder assistir as aulas no noturno, ter as aulas de matemática ali com o Rosa, ter aula de português com a Simone, ter aula aí de ciências com a Ana Paula, ter aula com a edição, de história, e assim, era um negócio desgastante de verdade. Até que um dia, ali naquele ano de 2015, eu cheguei e estava rolando alguma atividade no colégio que eu não tinha ficado nem um pouco sabendo, não tinha noção nenhuma do que é que estava acontecendo ali. Foi ali e falar, não, então, tá acontecendo a gincana, hoje é a final, não sei o que, não sei o que lá. Daí eu falando, gincana? Mas por que nunca chegaram e falaram dessa gincana pra gente, sabe? E eu fiquei ali matutando, porque era um negócio, a gincana, ela era um evento que acontecia todos os anos no Cotuca, e já fazia muito tempo. Pensa, o colégio tem 50 anos, mais de 50 anos, já acontecia há muitos e muitos anos, no mínimo desde quando eu já tinha nascido, já tinha gincana no Cotuca. E ela tinha um propósito solidário de poder, além de a gente poder ter um momento de atividade extracurricular, a gente se integrar com os outros alunos de outros cursos, conhecer um pouco mais sobre eles, trabalhar em equipe. Também tinha uma proposta solidária de poder ajudar outras instituições de caridade, ONGs, ajudar comunidades carentes da região de Campinas e toda a região metropolitana de Campinas, na verdade. Só que eu, como aluno do noturno, não fazia a mínima noção do que era isso. Não era capaz de saber o que era essa tal dessa gincana. E eu fiquei me indagando, conversava com algumas pessoas, ficava um pouco no diurno por conta do horário que eu chegava, né? Porque eu chegava muito cedo, eu chegava por volta de 3h30 no Cotuca, né? Então, eu comecei a ficar me indagando, nossa, por que eu não participei dessa gincana? Tive alguns colegas meus da minha turma que participaram naquele ano de uma das equipes, mas não era um negócio assim super divulgado. Parecia até um negócio meio de grupinho, sabe? Um negócio bem nichado, bem top secret. Bem nesse estilo mesmo, tipo, uma pessoa que fala pra outra que vai entrar nessa equipe, que não sei o que, não sei o que lá. Então, nossa, mas era um negócio super top secret que não fazia sentido nenhum. Só que aquilo começou a incomodar, não foi só a mim, incomodava muitos e muitos estudantes. Nós temos aí o Luizão, que ele é ex-MEC Not 14, já tinha participado em 2014 da Gincana, e em 2015 não lembro se ele tinha participado de alguma equipe. Em 2015 a gente teve um feito que era a primeira vez naquele período dos últimos anos ali em que haviam só 3 equipes disputando de fato a gincana. E sempre sempre nesses anos que tiveram 4 equipes, eram sempre assim 3 equipes muito fortes e uma meio fraca, que às vezes tinha a participação de alguém no noturno, isso com relatos que eu tive de outros veteranos meus da época. Então não era uma coisa muito consolidada a participação do noturno. E outro agravante que a gente tinha era que a gincana, ela acontecia somente no período do dia. Ela acontecia das 7 horas da manhã até as 6h15 da tarde, que era o horário do diurno, o horário do período do pessoal que faz o integral. Então assim, como que a gente tem um evento, a gente tem uma atividade extracurricular dentro de um colégio que visa não só a formação técnica, mas a formação integral do cidadão, e a gente tinha um período excluído dessa atividade? É um negócio que começou a ser questionado pelos alunos. Tanto que em 2016,
Em 2015, na verdade, esse movimento já tinha sido iniciado, mas acabou que não foi muito para frente. Era um movimento que tentava integrar o Norte com o Diurno, a partir do João Carlos também, em uma nova equipe, no surgimento de uma nova equipe, mas que acabou não indo muito para frente, né? Saudades Panicorns, era o nome da equipe, ali o nome interino da equipe. Mas em 2016, depois de muito anseio, depois de muita luta, de pedir para escutar a gente, em uma iniciativa do Luizão com o João Carlos, com outros estudantes que eu não vou lembrar agora, mas que todos eles foram muito importantes, tanto de MEC noturno quanto de eletro noturno. A gente marcou uma reunião com a comissão organizadora para poder falar: a gente quer participar? A gente quer participar da gincana, a gente quer conversar sobre o tema da gincana, a gente quer se envolver na escolha do tema, a gente quer se envolver na gincana, a gente quer trazer a gincana pro noturno. Só que aquela iniciativa, aquela primeira conversa inicial, eles não levaram muito a sério a gente. É essa a sensação que eu tenho. Porque apesar da gente contribuir com a escolha, por exemplo, do tema, que era segregação não, esse foi um tema, o tema segregação, por conta dos estudos que a galera de MEC Note 14 estava tendo com o Pache durante esse período, sobre segregação da periferia com o centro, olhando para a urbanização das cidades e tudo mais. Esse tema que surgiu nessa conversa, ele foi até escutado para aquele momento, mas eles proporam literalmente um desafio quase que impossível para um período se organizar. Então a gente estava responsável por criar. Se a gente queria de fato que a gincana acontecesse numa possibilidade de acontecer no noturno, a gente tinha que criar uma equipe que cumprisse com as regras, né, da gincana, ou seja, tinha que ter pelo menos 5% de alunos de cada curso. E nesse caso, a gente MEC e Eletro praticamente tinha, porque são os dois cursos que tem ensino médio dentro do noturno, e os únicos no caso, né? Mas a gente tinha que integrar outros cursos, a gente tinha que chamar a galera de outros cursos para poder participar. E foi uma luta, e foi uma ralação, e corre daqui para convidar o pessoal que fazia segurança do trabalho, que fazia telecom para poder participar, conversava com a galera de PD, VESP, PD Norte para poder participar também da equipe, e tenta chamar algumas pessoas de ENF, só que pensa, era uma equipe nova surgindo. Toda uma organização que já existia. As pessoas que entravam em certos cursos já falavam: não, você vai para a equipe X. Vai, por exemplo, para Aztecas na época, lá em 2015. Você vai lá para Calangos. Você vai lá, por exemplo, em 2016, para Dandara. Você vai lá para Macunaíma. Macunaíma, acho que é 2017. Eu não tô tentando. É muito nome de equipe. Até hoje eu não lembro todos os nomes, né? A gente acaba esquecendo alguns. Mas então alguns cursos já tinham mais ou menos algumas equipes que mais ou menos iam, daí eles tinham que ficar trocando entre si, faziam esse remanejamento muito louco, e no final a gincana já era muito consolidada nos períodos do diurno, então era muito difícil de convidar pessoas para participar da nossa equipe. A gente foi à luta, a gente ralou, a gente se matou. Nós, assim, quem tinha a possibilidade que não estava trabalhando ou que estava trabalhando, mas conseguia uma folga, conseguia uma dispensa do trabalho para poder participar, chegava às 7 horas da manhã naquele Cotuca, tinha a gincana o dia inteiro, pensa, chegava às 7 horas da manhã, a gincana começava por volta de 8, 9 horas, e até 6 horas da tarde tinha que jantar no bandeco e ainda aguentar o batidão de ter aula à noite. Porque as nossas aulas não foram suspensas, porque a gincana não se estendia ao período noturno. Então, naquele ano, o nosso mote, o principal mote da equipe, a gente tinha nosso grito, né, o famoso Zumbi. Na época, o meme do Cyberbamba fazendo a academia bombou, então a gente meio que incorporou isso num dos nossos gritos, mas acho que o principal mote, a principal frase que nos motivava durante toda a gincana, mesmo não ganhando, mesmo ficando em último lugar, era a gente sabendo que o tema era segregação, não. O nosso mote era: o tema é união, mas o norte tem aula. Porque de fato a gente tinha aula. Acho que teve alguma turma que deve ter tido prova ainda. Nos dias de gincana teve alguma turma que teve prova. A gente não conseguiu suspender as aulas. Mas esse ano de 2016 foi tão especial pra gente. Não só pra gente, mas acho que pra escola como um todo, porque a gente de fato ali mostrou não só a nossa voz, não só a nossa intenção, mas a gente ali provou de que nós queríamos ocupar os espaços que até então nós éramos excluídos dentro do nosso próprio colégio, segregados dentro do colégio. Se a gente olhar naquela época, hoje em dia eu não posso falar com tanta propriedade, mas naquela época,
Se a gente olhasse para quem estava no diurno, para quem estava no integral e para quem estava no noturno, olhando com relação a questões de classe social, de poder aquisitivo e até das regiões aonde morava, com toda certeza, assim, eu não tenho números expressos, mas com toda certeza eu te digo, muitas das pessoas que estudavam ali no noturno, além de trabalhar e estudar, eram pessoas que estavam em regiões periféricas da cidade de Campinas, eram pessoas que viviam em cidades da região metropolitana, ou seja, muito longe. Eu, por exemplo, era de Vinhedo. Então, a gente tinha pessoas. E eu não era da parte rica de Vinhedo, não. Eu era da parte pobre de Vinhedo. Então, a gente tinha muitas pessoas ali dentro do período noturno que viviam segregadas não só na sociedade, e isso era um reflexo dentro do nosso colégio. Então, depois de muita luta, depois de um ano aí ralando para poder fazer camiseta, para poder fazer bandeira que não foi aceita porque era feita de TNT, para poder, nossa, para poder participar das provas, para poder ter gente participando de todas as provas, para tentar ter um mínimo de gente participando. Depois de muita luta, a gente ficou em último, mas eu tive o prazer de ouvir a voz do Célio gritando: segregação, não! Segregação, não! Que não havia mais nenhuma segregação dentro dos períodos. Então eu tenho essa cena muito forte. Então em 2017 ali, já com o caminho mais aberto para o diálogo, a gente ocupando outros espaços, então, por exemplo, a gente teve pessoas da equipe que além de se colocar à disposição de participar da organização, como não só da organização da equipe, mas da organização da gincana em si, fazendo sugestões para os professores. A gente também teve alunos, como por exemplo eu, que ocuparam lugares de decisão dentro do colégio, como por exemplo o colegiado, onde a gente pôde conversar com relação às datas da gincana, impor que a gincana impor não, mas convencer os professores de que os alunos que estão no período noturno, mesmo os alunos que fazem só o técnico, são alunos mais jovens, são alunos que querem ocupar esses espaços. Então a gente precisa que a gincana vá para o noturno também. A gente precisa construir uma gincana que englobe o período noturno também. A gente precisa de uma gincana que tenha provas que envolvam conhecimentos técnicos também, se possível, que envolva outras áreas que não seja só a área de humanidades, que é o departamento que hoje predomina a organização da gincana, né? Então a gente foi lutar, foi atrás, a gente conseguiu convencer em 2017, finalmente a gente conseguiu fazer com que a gincana ela durasse os 3 períodos, a gente tivesse uma organização da grade da gincana nos 3 períodos, tanto de manhã, quanto à tarde, quanto à noite. E eu tenho o maior orgulho de falar para as pessoas de que eu fiz parte da história de um movimento que mudou toda uma organização da escola, que mudou toda uma cultura. Em 2017, eu lembro que eu ficava até um pouquinho chateado com algumas pessoas que eram do noturno, mas que foram para outras equipes. Mas hoje, olhando lá para trás, foi a primeira vez que eu vi outras equipes se permitindo a convidar pessoas do noturno, a convidar pessoas de outros cursos, fora os cursos ali que eram da panelinha, sabe? Deles. Foi a primeira vez onde eu vi pessoas, de fato, se envolvendo com a gincana, pessoas ali que a gente nem imaginava que tinha alguns talentos, pessoas que dançavam e a gente não sabia, que cantavam e a gente não sabia. Foi naquele ano, foi ali em 2016, naqueles anos, né, 2016, 2017, que a gente viu, de fato, a gincana tomar a forma que ela tem hoje. É claro que essa pandemia nos afastou demais, demais, demais de toda essa realidade. Essa pandemia, ela acabou nos botando em situações não só de saúde mental, mas de desconexão muito grandes. E a dificuldade que a equipe tem enfrentado hoje, que todas as equipes como um todo têm enfrentado hoje, é uma dificuldade de reestruturação de uma nova cultura que vocês precisam construir nesse momento. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para vocês não desistam. A gincana, para mim, ela tinha uma competição saudável, ela tem uma competição saudável entre as equipes. Mas muito mais do que isso, eu vejo a gincana naquela época e talvez ainda hoje como um espaço de luta, um espaço onde a gente pode, de fato, expressar a nossa própria voz. Onde eu, Alan, pela primeira vez, pude lutar por uma coisa que fazia sentido. Foi a primeira vez que eu vi eu lutando por uma situação que fazia sentido para mim, sabe? Durante a gincana, dentro da gincana.
por conta de uma participação, que eu queria que de fato todos tivessem a oportunidade de participar. Então, vão com sede para ganhar de fato essa gincana, mas se não acontecer de ganhar, aproveitem o máximo que vocês podem. Essa experiência de ter uma gincana presencial, diferente daquilo que a gente teve nos últimos 2 anos, em 2020, 2021, é assim, surreal. Surreal de bom, é surreal de incrível. A gente poder trocar experiência com outras pessoas, poder conhecer pessoas que por muitas vezes a gente acaba trombando nos corredores e a gente não para conversar. É poder interagir com as pessoas ali e descobrir novas histórias. E conhecer, às vezes, até pessoas de dentro da sua própria sala que você não tem nem contato. É claro que por conta do convívio a gente acaba tendo um pouco mais de contato ali, eu já estava no 3º ano, mas, por exemplo, eu tive contato com algumas pessoas que, pra mim, eram muito nojentas, tinha cara de nojenta, tinha cara de metida, e aí eu falei, cara, não é que essa pessoa é legal mesmo? Não é que essa outra pessoa ali é muito interessante, e ali a gente tem muita troca, então aproveitem, explorem, e ali dão garra, dão a sua força, gritem, se desesperem, bebam água, porque tem muita gente que não bebe água, né? Mas se entreguem de verdade, aproveitem essa experiência, porque se eu pudesse hoje, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, de voltar no meu período em que eu estive no Cotuca como estudante, eu com muita certeza ia aproveitar cada segundo, porque só eu sei o quanto essa gincana ela me mudou e ela foi importante para mim no futuro, tanto na minha graduação, hoje eu sou formado como professor de matemática. Então eu sei o quanto isso contribuiu, me enriqueceu, não só profissionalmente, mas o quanto isso tem me inspirado todos os dias a ser um professor melhor, um professor que dá as oportunidades para os estudantes. Obrigado, viu? Boa gincana para vocês e boa sorte. Valeu! Algo importante e descomunal, muito mais que brincadeira, isso tá mais pra ensino. Mostrando pro tio no que norte é união, união de lutadores, não só de rostinhos lindos. Por essa vocês não esperavam. Beat funk igual das minhas raízes, lutando até o fim, como Malala, Marighella, Caiçaras e Zumbi. Ai, mas aí vocês estão tirando, pô.